Eu sou Haroldo de Oliveira e estou aqui para gravar o primeiro vídeo do quadro Momento de Reflexão para o canal Reflexões e Estudos Bíblicos por Tópicos. E a pedido de uma pessoa muito querida, nesse momento vamos refletir no texto que se encontra em Lucas capítulo 11, versos 24, 25 e 26. Lucas 11, verso 24. Quando o espírito imundo tem saído do homem, ele anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, ele diz: voltarei para minha casa de onde saí. Verso 25. E chegando, acha-a varrida e ornamentada. Verso 26. Então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. E eles, entrando, habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Essas palavras foram proferidas pelo próprio Jesus Cristo. Esse texto conta que quando um homem aceita andar nos caminhos de Deus, o espírito imundo que usava essa pessoa, ele é repelido, ele é expulso pelo poder de Deus, que passa a atuar na vida dessa pessoa. E aí esse espírito, ele vaga por lugares áridos, lugares secos, e não encontrando repouso, não encontrando lugar. Ele diz: voltarei para minha casa. Olha a ousadia do demônio. Ele, embora tenha sido expulso da pessoa, ele continua considerando que essa pessoa ainda é sua propriedade. E aí o que acontece? Quando ele volta e ele encontra a pessoa ainda nos caminhos de Deus, ele novamente é expulso pela glória de Deus, pelo poder de Deus que continua ali, atuando na vida daquela pessoa. Porém, meu amigo, quando ocorre o contrário da pessoa ter se afastado dos caminhos de Deus, conta que ele entra e, ao ver a casa varrida e ornamentada, ele sai e traz consigo mais 7 demônios, mais 7 espíritos imundos, pior do que ele. E aí, para as pessoas entenderem que não se trata de uma casa literalmente, mas do corpo humano, diz o relato: e o estado atual desse homem torna-se pior que o anterior. Entende isso? E, por exemplo, só para entendermos, né, vamos dizer assim, que para fortalecer essa questão de que esse texto não está falando de uma casa, mas de um ser humano, de uma pessoa mesmo. Hebreus 3:6. Hebreus 3:6. Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, cuja casa somos nós, se conservarmos firme a confiança e o gozo da esperança até ao fim. Um outro detalhe que eu quero ressaltar aqui é que quando diz 7 demônios, não está se referindo a 7 no sentido literal, não, tá? É 7 no sentido simbólico. Só para você entender, o número 7, biblicamente, ele simboliza totalidade e perfeição. E aparece repetidas vezes na Bíblia. Por exemplo, 7 dias, 7 anos, 7 anjos, 7 selos. Em outras palavras, o espírito imundo traz quantos demônios for necessário para que agora esse homem atinja um nível de corrupção mental e física muito maior do que tinha antes. Deu agora para entender o quanto é perigoso sair dos caminhos de Deus? Só para entendermos a gravidade desse problema, esse 7 escrito nesse texto de Lucas pode ser até milhares de demônios. Por exemplo, Marcos capítulo 5, dos versos 6 ao 13, conta que Cristo uma vez chegou numa cidade e veio um homem endemoniado em direção a Cristo. E aí diz que o demônio respeita Cristo e fala que Cristo é o Filho de Deus e tal, e ele pede que Cristo não o atormentasse.
enviando, né, eles para uma outra terra. Cristo pergunta: como é o teu nome? Ele diz que o demônio responde assim, que o nome dele é Legião, porque eles eram muitos. Conta que esse demônio, ele pede que Cristo ordene que eles entrassem naqueles porcos, numa manada de porcos que se encontrava ali próximo. E quando Cristo autoriza, Cristo permite, ordena que eles entrem nos porcos. Diz o relato que eles entraram nos porcos e se precipitaram despenhadeiro abaixo, e todos esses porcos morreram. E aí conta que eram cerca de 2.000 porcos. O intuito aqui com essa mensagem não é aterrorizar ou condenar alguém que nesse momento se encontra fora dos caminhos de Deus, não. O intuito aqui é mostrar para você o quão é perigoso aceitar andar nos caminhos de Deus e depois você se apartar desses caminhos, se afastar desses caminhos. O quanto é perigoso você sair de debaixo do campo de proteção de Deus. Em outras palavras, se você que está assistindo esse vídeo aqui agora encontra-se fora dos caminhos de Deus, volte o mais rápido possível. Se essa advertência está escrita na Bíblia, é porque é assim que acontece. Se de repente, nesse momento, você que nunca aceitou as Escrituras Sagradas como regra de fé e andar nos caminhos do Senhor, estiver pensando: poxa, nesse caso então não convém aceitar andar nos caminhos de Deus, pois se eu sair, a coisa fica muito pior. Eu te digo o seguinte: o fato de você não aceitar a verdade e tomar uma decisão ao lado de Cristo, isso não te blinda, isso não te protege contra o diabo. Ele, em algum aspecto dessa vida, vai te corromper. Não tenha um pingo de dúvidas disso. Afinal de contas, esse é o trabalho do diabo. Se antes de conhecer essas verdades, você, mesmo aos trancos e barrancos, mesmo cambaleando, nunca saiu dos caminhos de Deus, agora, conhecendo essas verdades, é que não saia mesmo. Uma outra coisa importante a se dizer aqui agora é que servir a Deus não quer dizer que você tem que se meter dentro de uma igreja e agora ter a tua fé e a tua falta de conhecimento explorada por mercenários, falsos ensinadores. Não. Servir a Deus é você estudar a Bíblia diariamente, todos os dias da tua vida. Estudar a Bíblia com humildade, esvazie-se de si e clame, implore a Deus sabedoria e entendimento. A verdadeira igreja de Deus não é um templo de 4 paredes, mas grupos de pessoas tementes e obedientes a Deus. Para sabermos identificar a verdadeira igreja de Deus, precisamos conhecer a sua característica principal. E para isso, vamos agora ler 4 textos super importantes que se encontram no livro de Apocalipse. O primeiro texto é Apocalipse 12:17, depois Apocalipse 14:12, depois Apocalipse 22:14 e, por fim, Apocalipse 18:4. Vamos ler esses textos para termos uma conclusão, sabermos como é que devemos adorar a Deus. Vamos aos textos. Apocalipse 12:17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 14:12. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus Cristo. Apocalipse 22:14 diz: bem-aventurados
aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Através desses textos, entendemos claramente que a verdadeira característica da Igreja de Deus é a guarda dos 10 mandamentos. Porém, a guarda dos 10 mandamentos não é a única característica. Doutrinas falsas e a rejeição de Jesus Cristo por parte da liderança invalida tal igreja ou movimento como sendo da parte de Deus. E para finalizar, vamos agora ler Apocalipse 18:4. Apocalipse 18:4. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Se essa reflexão, se esse pequeno estudo bíblico te ajudou a entender melhor esse assunto, deixe o teu joia, ative o sininho e compartilhe o vídeo com outras pessoas que você gostaria que também tivesse acesso a essas informações. Lembre-se também de se inscrever no canal para receber os links dos novos vídeos quando forem postados. Desde já, muito obrigado por ter assistido e até ao próximo vídeo, se Deus, por amor a Cristo, nos conceder a graça.